Oi pessoal, bem-vindos aqui ao outro lado da notícia. Você que está no YouTube, no Brito Júnior TV, seja bem-vindo e se inscreva. E você que está no meu Instagram, fique à vontade. As mensagens sempre serão bem-vindas e depois eu vou ler algumas delas aqui, tá? Hoje não, mas amanhã eu vou ler algumas mensagens que vocês certamente irão me mandar após a minha crônica de hoje. Eu não vou falar sobre política porque não temos ainda uma grande novidade, não tem ainda um ministro novo para substituir o Moro. Então esse assunto eu vou passar porque ainda não tem um fato relevante. Mas eu vou falar sobre a questão da pandemia. Porque o prefeito de São Paulo, o Bruno Covas, deu uma entrevista agora há pouco dizendo com todas as letras que ele vai mandar multar, fechar e lacrar os estabelecimentos comerciais que furarem a quarentena, que estiverem funcionando nesse período em que o funcionamento do comércio é proibido, por causa do risco da pandemia. E por que é que o prefeito Bruno Covas está sendo tão radical assim? Eu não diria que ele está sendo radical. Acontece que ele está percebendo que as pessoas começaram a furar a quarentena. Porque foi dito semana passada, foi até o governador João Dória que disse, que a partir do dia 11 de maio a gente começaria a relaxar aqui em São Paulo o confinamento. Algumas atividades iriam voltar, mas só que ele atrelou isso a uma condicional. Precisa que as pessoas mantenham a quarentena até o dia 10. Mantenham com seriedade, todo mundo em casa. E isso não está acontecendo. Infelizmente, tivemos nos últimos dias uma adesão menor à quarentena, e aí o prefeito Bruno Covas já se antecipou e já anunciou multa, fechamento e lacração de estabelecimentos comerciais que não respeitem a quarentena. Então preparem-se, tá? A lógica é muito simples para você entender. Você deve estar agora perguntando, mas isso é um exagero, não precisa tudo isso. Precisa. E você precisa entender essa lógica, que é muito simples. Quanto mais gente estiver circulando nas ruas, quanto mais gente em contato com outras pessoas, nós teremos mais gente ficando doente, pegando o vírus e ficando doente, e mais gente procurando os hospitais. E eu acredito que vocês são bem informados e devem estar vendo aí toda hora na televisão o que está acontecendo em alguns estados do Brasil, onde não há mais leitos. 100% dos leitos foram ocupados. O que é que pode acontecer com você? Porque a gente, para entender mesmo, só se colocando na situação de alguém que pegou esse vírus e que ficou doente de uma hora para outra assim e em estado grave. Imagina o seguinte, eu não quero que aconteça isso, de jeito nenhum, mas imagina você com aqueles sintomas todos, dificuldade para respirar, febre alta, todas aquelas dificuldades, e de repente você cai numa ambulância para ir para o hospital. A ambulância vai te levar para o hospital, mas a ambulância tem contato com os hospitais. Imagina que nenhum hospital tem vaga para te atender, para você ser internado. O que é que vai acontecer? Você estará dentro da ambulância, parado em algum lugar ou circulando pelas ruas, até a hora que surgir um leito, uma vaga em um hospital. E se não der tempo? E se a situação for piorando a ponto de não dar tempo de você entrar para ser atendido em um hospital? Significará a morte. E isso já ocorreu em alguns lugares. A televisão está mostrando toda hora isso aí, gente. Tem que levar a sério. Pessoas estão morrendo até mesmo dentro de casa, antes da ambulância chegar, porque não tem leitos suficientes. Deu para você entender? É claro que os idosos correm mais risco, porque a saúde deles é mais frágil, evidente, é óbvio. Mas também tem gente jovem morrendo. Então, eu espero que vocês entendam a necessidade dessa quarentena. E ainda falando desse assunto, em alguns países já estão falando em voltar, em reabrir, em retomar as atividades. Eu acho, sinceramente, prematuro. E já ouvi especialistas desses outros países lá da Europa dizendo que o ideal mesmo é voltar às ruas, voltar à circulação, abrir o comércio, escola, só a partir de junho. Mesmo assim, alguns países estão correndo esse risco, estão antecipando, mas eu quero que você lembre o seguinte, observe o seguinte, nós estamos falando aqui de países onde a curva de contaminação já passou do pico e desceu, está descendo.
Aqui no Brasil, nós estamos subindo essa curva ainda. Nós não chegamos no pico. Então, nós não podemos imaginar que porque, sei lá, na França, na Itália, em algum país da Europa ou na China, o pessoal já está começando a voltar ao trabalho, que aqui, a gente já pode. Não, não. O vírus chegou aqui no Brasil depois. Então, vamos ter consciência disso. A última coisa que vai voltar a funcionar em todos esses, no mundo inteiro, aqui no Brasil não vai ser diferente, serão os shows, os jogos de futebol, os teatros, os cinemas, enfim, tudo o que exige uma aglomeração de pessoas. Você imagina assim, um jogo de futebol, o estádio do seu time tem capacidade para 50 mil pessoas. Clássico, Corinthians e Palmeiras, Flamengo e Fluminense. Se você tinha uma capacidade lá de 50 mil pessoas, isso vai ser cortado pela metade ou menos. Num primeiro momento não vai ter nem torcida nos jogos, tá? Vai ser sem torcida mesmo. Mas quando voltar vai ser com muito menos capacidade. Eu vejo que os artistas, por exemplo, que estão acostumados a fazer show, se apresenta para grandes plateias, os artistas já estão se adaptando. Já estão fazendo essas lives aí, é assunto no mundo inteiro, live, a pessoa fazendo... A Ivete Sangalo, no caso da Globo aí, foi sábado à noite, né? A Ivete Sangalo fez uma live ao vivo dentro da programação normal da Rede Globo. Isso foi muito interessante e está abrindo para todos os artistas seguirem esse mesmo caminho. Então, os artistas estão encontrando alternativas e eu diria a você, nós aqui que somos o público, né, os consumidores que gostamos de música, de futebol, de teatro, é muito importante que a gente também tenha em mente que quando nós chegarmos a esse ponto de poder voltar a ter show, a ter cinema, a ter jogos de futebol, nós também teremos que nos adaptar a uma nova realidade. É isso. Eu agradeço muito por vocês estarem aqui no Brito Júnior TV no YouTube e também no meu Instagram, porque eu faço esse trabalho aqui de coração, é para vocês. Brito Júnior, do outro lado da notícia.